Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos, como eu sempre digo, caminhando com Jesus. Neste processo da nossa caminhada, que é essa caminhada de santidade, nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia, para que possamos chegar à maturidade espiritual, à santidade necessária para que um dia, com a graça de Deus, nós possamos estar no céu. O evangelho do dia de hoje é Mateus, capítulo 9, de 14 a 17. E aqui há uma interrogação que está sendo feita pelos discípulos de João. Aqui é João Batista. Eles se aproximaram e perguntaram a Jesus por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E a resposta de Jesus foi bem clara. Quando o esposo, o noivo, está presente, há alegria, então não se tem como jejuar. O que Jesus, na verdade, está trazendo aqui para que os discípulos de João Batista pudessem tomar consciência? Jesus é a grande novidade agora. Todos os povos, todas as pessoas devem se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. As religiões antigas, até mesmo o judaísmo, que é monoteísta, que adora o Deus único e verdadeiro, deve se voltar para Jesus. E isso, uma vez que se volta para Jesus, todos se alegrarão com a presença de Deus. Deus está presente no nosso meio. A Santíssima Trindade se torna presente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que viviam a religião antiga, tanto o judaísmo, aqui nós podemos falar também do islamismo, que veio muito tempo depois, mas as outras religiões também, as outras religiões pagãs, as religiões naturalistas, aquelas religiões antigas que cultuavam, como eu já falei, os elementos da natureza, como a terra, o ar, o fogo e assim por diante, a água. Todos
precisam agora estar diante de Deus. Porque a religião antiga traz tristeza no coração, porque não estão diante do Deus verdadeiro, ainda não se encontraram com o Deus verdadeiro. Embora o judaísmo, claro, né? Eles tinham apenas a noção dentro das pessoas da Santíssima Trindade, eles só tinham somente Deus Pai, ainda não tinham conhecido o Filho, Jesus, no caso, não tinham conhecido o Espírito Santo. Ainda estava faltando no coração deles ainda algo. Era preciso se completar esse mistério da Santíssima Trindade. Os pagãos nem se contam, porque, embora eles estivessem em busca de Deus, mas eles ainda não tinham se encontrado com Deus. E agora, Jesus é a novidade. Jesus é esse odre novo. Jesus é esse pano novo. Está compreendendo? Então, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como estar com o coração entristecido. É preciso estar agora contente, feliz. Assim será no céu. Por exemplo, no céu não há tristeza. No céu há somente alegria. Mas esta alegria nós já podemos viver aqui na terra, nos voltando para nosso Senhor. Depois Jesus vai dizer: mas um dia o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Então, vamos agora observar, né, que Jesus estava ali com os apóstolos, depois Jesus começou a conscientizá-lo da morte dele, que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, os homens iriam maltratá-lo até matá-lo, mas ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Então, claro, naquela quinta-feira santa, partindo para a sexta-feira, onde Jesus é crucificado. E aí vem a morte dele, depois o sábado santo, embora eles ainda não tivessem consciência do que Jesus havia falado, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, a tristeza no coração, ali não tinha como eles estarem felizes, alegres, não, era momento de jejum. Era momento de se penitenciar, era momento de entristecimento. Eu nunca vi num velório as pessoas fazendo festa. Bem, se fazem isso, então tem alguma coisa errada, né? Então, diante da morte de Jesus, tristeza no coração. Com a ressurreição, alegria de novo. Ele está vivo, ele está ressuscitado. Vinho novo, Espírito Santo agindo. Esse vinho novo é o Espírito Santo que age na vida dos apóstolos, que age na vida da igreja, que age na nossa vida. Alegria, alegria. Por isso que nos momentos de solenidades na igreja católica, nos momentos de festa da igreja, há alegria no coração. Por isso que o domingo é sempre dia de festa, de alegria. No domingo não se jejua. Até mesmo na quaresma, no jejum, ou no domingo, não se deve jejuar. Sim, as penitências devem se fazer, porque a penitência é uma correção do pecado. Mas o jejum, enquanto o entristecimento do coração diante de um fato ali, a morte do Senhor, isso não, porque domingo é o dia do Senhor.
É interessante, São Jerônimo, ele vai dizer uma coisa importante para nós dentro da reflexão desse evangelho, porque esse evangelho aqui, ele é rico. Nós podemos falar de muitas e muitas coisas no significado do novo, do jejum. E ele diz assim: quando nós caímos no pecado, Deus se afasta, nós ficamos sem Deus. Isso é lógica. O pecado mortal tira Deus do nosso coração, meus irmãos. Por isso que nós não podemos cair em pecado mortal. Precisamos lutar muito, muito, muito para não cairmos no pecado mortal. Os veniais estão aí, são as nossas fraquezas humanas. Às vezes a gente fica com um pouquinho de raiva de alguém, mas já retoma de novo. Vem ali uma fofoca, a gente não quer falar, mas acaba entrando na onda dos outros, uma pequena mentirinha. Isso aqui não impede que Deus se afaste de nós. Mas o pecado mortal, meus irmãos, não caiamos em pecado mortal. O pecado mortal leva à punição eterna, à condenação eterna. A pessoa, quando ela está em estado de pecado mortal, acredite, Deus não está presente na vida dela, não. Por isso que quando uma pessoa ela cai em pecado mortal, o caminho dela não deve ser a Santa Missa. O caminho dela tem que ser o confessionário para a reconciliação. Porque ela indo para a missa, ela não vai poder receber a Eucaristia. E se ela receber a Eucaristia, ela vai cometer um sacrilégio. Então, para não cometer sacrilégio, vai buscar um sacerdote primeiro, vai se confessar para depois ir para lá, porque o estado da alma é um estado de afastamento de Deus. Imagina, a pessoa está sem Deus na vida dela. O pecado mortal gera isso. Nós precisamos ter essa compreensão. E aí São Jerônimo diz que a alma, quando está em estado de pecado mortal, ela está nesse entristecimento. Ela tem que jejuar. Ela tem que se penitenciar. Ela tem que retornar. Ela tem que buscar a Deus. E para buscar a Deus precisa se reconciliar com Ele. Mas essa é uma grande verdade. Uma pessoa que ela tem consciência do que é o pecado, quando ela está em estado de pecado, ela fica entristecida. Não tem como fazer festa. Quem faz festa quando está em estado de pecado mortal? Ou ela não tem noção da coisa, ou ela está tentando disfarçar. No confessionário, nós sacerdotes percebemos muito isso. O estado lastimável que a pessoa ela chega lá entristecida, a vida, o sentimento tudo para baixo. Mas quando ela recebe a absolvição, a alegria retorna. Vinho novo, odres novos. Vocês estão entendendo? Como você está? Como está a tua alma? Como diz São Jerônimo, o afastamento de Deus causa tristeza. Nós não podemos andar na vida velha, como diz São Paulo, quando ele faz aquela comparação do homem novo e do homem velho. O homem velho é aquele que está nas religiões antigas, o homem velho é aquele que está no pecado. O homem velho é aquele que está afastado de Deus. O homem novo é aquele que retomou a graça.
O homem novo é aquele que se batizou. O homem novo é aquele que se tornou católico. O homem novo é aquele que adora as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse homem novo é o homem feliz. Não é o homem que vive na tristeza do coração. Mas, claro, meus irmãos, independente de estar em pecado ou não, sexta-feira é dia de jejuarmos, é dia de nos penitenciarmos, é dia de nós revermos a nossa vida. Então, nesta caminhada nova, na religião nova, que é o cristianismo, que se dá na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, toda sexta-feira nós nos apoiamos e relembramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto que Ele sofreu por nós. E aí nós entramos nesse estado de repensar a vida, aí nós jejuamos. Porque ali nós meditamos a paixão do Senhor e nós olhamos para o crucificado e vemos quem é que está ali. Quem está ali é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio para nos salvar. E Ele veio morrer por nós por causa de quê? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas faltas. Então nós vamos relembrar, é um momento forte da nossa vida, a sexta-feira. E a igreja nos diz para nós abstermos de comer carne, porque a carne traz prazer e traz alegria. Pelo menos para aqueles que gostam, né? Tem os que não gostam de comer carne. Então, ali nós fazemos essa penitência e ali nós repensamos e aí de repente vem alguma coisa, alguma falha, algum pecado cometido. Aí buscamos o sacerdote para a reconciliação, para voltarmos à alegria de novo. A alegria da presença de Deus na nossa vida. Deus que nos conduz. É assim, meus irmãos. Vivamos a alegria de sermos cristãos. Domingo é dia de alegria. Vivamos esta alegria. Mas ao mesmo tempo, como diz São Jerônimo, entremos também nessa concepção de entender que os pecados faz com que Deus se afaste de nós. Então nós entramos numa tristeza. Aí começamos a nos penitenciar e pedimos perdão, batemos no peito, misericórdia, Senhor, perdão, como Davi. Ali o Salmo 50, o Salmo 51, de acordo com a tradução da sua Bíblia, nós encontramos lá Davi que está extremamente arrependido. Ele traiu o melhor amigo dele, aproveitou que o amigo dele tinha ido para lutar, para defender o próprio rei, e ele vendo a esposa desse melhor amigo dele, ele como rei tinha autoridade até para isso, chamou a mulher e teve um caso com ela ao ponto dela engravidar, e quando ela engravidou ele tentou arrumar um jeito de esconder a situação, trouxe um amigo dele de novo para ver se ele ficava com ela, para dizer que o filho era dele, do amigo, Urias. E aí, ele não quis ficar porque ele disse que os amigos deles estavam lutando, não convinha ele viver a alegria de estar ali com a esposa, ele precisava estar lá, mas ficou obediente ao rei Davi. Então o rei Davi viu que a astúcia dele não deu certo. O que foi que ele fez? Mandou
o amigo dele lá para a guerra e pediu para os outros lá colocar ele na frente para ele ser morto. Aí ele foi morto, aí Davi volta e traz a mulher dele, do amigo, para ficar com ele. E aí Deus manda Natã e mostra para Davi o erro que ele tinha feito. E Davi começa a se penitenciar, pedir perdão a Deus, reconhecendo os pecados. Ele entra naquele estado de tristeza interior. Depois a alegria volta porque Deus o perdoa. Que nesse tempo novo, esse tempo em que Jesus é o nosso Senhor, vivamos a alegria de sermos de Jesus, mas também jejuemos pela sua morte na cruz, reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.